Pessoal, vamos lá então, seguindo aí nossa. Estamos na última aula do caderno 4 aí de física, aula 16, aplicações das leis de Newton, aula 16, página 30, tá? Aplicações da lei de Newton agora. Quando a gente tiver um plano inclinado, como é que funciona o cálculo no plano inclinado? Então, nós vimos, quando você tem um bloco que ele está sobre uma superfície horizontal, nós vimos aí as forças que estão sobre esse bloco, né? Força peso, força normal. Quando tem um fio ligado entre dois blocos, você tem então a tração do fio. Nós vimos também que o bloco ele pode estar na posição vertical, pode estar pendurado a um fio, né? E nós temos as forças. Agora, tudo isso no plano, ou plano horizontal, ou plano vertical, ou as duas coisas, né? No horizontal e no vertical. Mas aí a grande questão é, e se o bloco ele estiver num plano inclinado? Por exemplo, você tem uma rampa aqui, ó, tá? Eu tenho um bloco nessa rampa. Como é que eu faço a decomposição de forças aqui num plano inclinado? Porque agora eu tenho uma situação aqui, ó, oblíqua, tá? Tem uma situação oblíqua. Então, como eu tenho uma situação oblíqua nessa rampa, então como é que vai ser feita essa decomposição de forças? Então, a gente vai ver ao longo dessa aula como é que a gente vai utilizar aqui aqueles princípios que nós aprendemos lá na trigonometria, lá atrás, caderno 1, se não me engano. A gente aprendeu sobre seno e cosseno, tá? Só lembrando aí, seno, cosseno e tangente. Lembrando aqueles princípios lá. Ah, Zé, o que é seno? Né? Ah, é cateto oposto sobre hipotenusa. O que é cosseno? Cateto adjacente sobre hipotenusa. O que é tangente? Tangente é igual a coca. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Creio eu que já agora no final do ano, ao contrário do que aconteceu lá no início do ano, né? Vocês não tinham visto essa matéria ainda, né? E houve aquela mudança de material também, a sequência era um pouco diferente do objetivo do SAS, mas eu acho que vocês já viram aí com a Vivian na matemática também seno e cosseno ao longo do ano, né? Já na prova nossa que nós fizemos, que precisava na última prova, eles já tinham visto essa parte aí, né? Quando a gente viu já vetor, vocês estavam encaminhando, já estavam estudando sobre seno e cosseno. Então, vamos dar uma olhadinha aqui em planos inclinados. Ah, Zé, eu estou subindo um morro com um carro. Bom, você está subindo um morro com um carro, você está num plano inclinado, tá? Agora, que detalhe. Ah, falando nisso, deixa eu lembrar um detalhe aqui. Antes de falar de subir no morro com um plano inclinado, cadê o Gabriel Pérez? Onde está o Gabriel Pérez? Não entrou ainda, está dormindo? O Risse está aí, ó, o Pérez que não está, né? Gabriel Risse. O Pérez ainda não entrou. Eu quero saber um detalhe do Pérez e seus súditos. O pessoal aí que é seguidor do Pérez. Olha, eu fui ver ontem lá, não lancei nota ainda não, mas fui ver ontem lá com relação ao pessoal que fez o, o Eureka, né? Ixi, aqui vocês são meio adrenérgico mesmo, viu? Adrenalina mesmo. Vocês estavam contando, tá, com a nota lá do... Bom dia, meu nobre. Você tá aí, meu cara? Você tá aí? Ô, Pérez, eu fiquei Cheguei um decepcionado pouquinho ontem lá, que eu tava atrasado. dando uma olhada ontem lá nos exercícios lá da Eureka. Aí eu vi que você não fez os Eurecas. Nada. Não, lógico que De fiz. biologia. Eu fiz os de física e os de química, o de biologia, mano. Não, sem maldade. Comecei a fazer. Aí eu tive que sair com a minha avó. Eu comecei a fazer os de biologia de tarde, mais ou menos. Aí eu tive que ir pra minha avó. Aí depois, quando eu cheguei, comecei a mexer na internet, acabei esquecendo. Aí quando eu fui ver, já era de madrugada. Falei, ah,
Larga a mão. Não, e não foi só você, não. Não foi Mas só o de você, não. física e o de química eu consegui fazer. Então, não foi só você, não. Foi um grupo grande de alunos aí. Mas só que o problema vai ser a substituição das notas, tá? Esse que vai ser o problema maior, vai ser a substituição das notas. Depois vocês vão ver essa questão da substituição das notas. Vai ser bastante legal. Depois vocês vão ver o valor para que o Eureka foi para aqueles que não fizeram. Mas não Como vai, no assim, caso, teu caso, substituição das notas? e o Eureka vai ter um outro valor agora. Aquela prova lá valendo, vai ser para quem não fez, né? A prova vale 12. Vai valer 8, né, Zé? Com o pessoal. Só que o Eureka agora vai valer 13, para quem não fez. Para quem fez, tá tudo, segue o mesmo critério, entendeu? Era até o Aí, 14, né, Zé? Pra quem não Pode fez, vai valer simular. mais. Mas no teu Era até caso, qual? Gabriel, era até o 14. Até o 14, todos eles. No teu Ah, caso, Gabriel, acho que não vai influenciar você ter passado, não, você vai passar do mesmo jeito. Mas tem gente aí que estava praticamente faltando 2 pontos, aí agora que vai faltar 8 pontos. Não, mas Entende? se eu tivesse precisando de nota mesmo, eu fazia o de biologia também. Mas é porque de biologia eu tava tranquilo já. E aí tava de noite, falei, tá bom. Então, agora vocês têm que somar quem não fez. O Eureka de quem não fez 13, e a prova que vocês já tinham feito lá vale 12 mesmo, né? Não, mentira. Tô falando bobagem. A prova vai valer 8, o Eureka vai valer 13 e o simulado 4. Falei bobagem. A nota da prova vai voltar para 8, o Eureka 13 e o simulado 4. Depois vocês refazem as contas aí. Oi. Quem fez até o 14 não tem que se preocupar com isso. Não, quem fez até o 14, não, por exemplo, eu não fiz só o 14, mas eu fiz o 13. Não, quem fez os Eurecas segue a mesma distribuição, não vai mudar nada, tá? Segue a mesma distribuição já que nós já havíamos combinado. Agora, eu assustei quando eu mudei o critério, muita Zé, gente ficou de... é só quem não fez que o Eureka vai valer 13, é isso? Quem tá em branco lá não fez nada. Tá, entendi. Não, Já enfia logo quem a faca, entregou... já bomba direto, entendeu? Quem fez... Não, vocês não tem direito de fazer recuperação ainda, pô. O NO, né? Não bombo direto, não. Tem o NO, depois tem eu tenho que passar também, mas eu acho que biologia, mesmo assim, biologia até que não é problema. É mais física e química. Física e química eu já passei estudos orientados, né? Então, estudos orientados tem que entregar até o final do mês, viu? Estudos orientados. Quem ficou de estudos orientados, quem vai fazer Zé, só uma pergunta. O simulado que a gente vai fazer do SAS vai valer quantos pontos para a sua matéria? Nenhum? O normal vai valer 5 pontos, né? Para quem fez o Eureka vale 5, né? Para quem não fez o Eureka vale 4, tá? Que aí a prova cai para 8. Entendi. E soma 4, entendeu? Aí tranquilo. Perfeito. Mas no normal, a maioria que fizeram aí, vai valer 5 pontos. Teu caso, você fez de química e de física. Então, o simulado de química e física seu vale 5 pontos, tá? Normal. Ô, Zé, Oi. e a prova do SAS lá? Que já vem. Então, é o simulado. Nossa, Gabriel, para de ser lerdo, meu Tá filho. viajando, louco. É o que o Pérez falou aí agora. Isso aí, a prova pronta é o simulado do SAS. Ô, Zé, você olhou do 11 até o 14, os Eurecas? Eu olhei, não, 11, alguns aí do 11 já tinha do semestre passado, né? Já tinha do semestre passado, feito. Aí eu olhei 12, 13 e 14, na maioria, tá? Porque a maioria que fez já tinha feito até o 11 mesmo. Já tinha feito. Um caso ou outro, que não vou lembrar aqui, que às vezes não tinha. Mas isso aí não tem problema. Mesmo que você não fez o 11, mas você fez o 12, o 13, o 14, você não vai perder a nota. Porque entendeu? o 11 você já ganhou a nota do 11, se você fez ou não. Já foi do bimestre passado, então não dá para contabilizar. Era mais o 12, o 13 e o 14.
Agora, a única coisa é que alguns alunos que estavam, assim, na somatória, daquela somatória que eu tinha passado para vocês, que estava praticamente já aprovado, teve uma alteraçãozinha aí, não vai conseguir sem a NO, vai ter que acabar fazendo a NO para conseguir ter a soma de pontos. Enfim, eu vou quebrar o galho de vocês, para não ficar assim, para não ser o bruxo, né? O bruxo mal, né? Aliás, o bruxo, aquela série Netflix lá de bastante ficção. Eu vou tentar o dia de hoje até às 6 horas da tarde, tá? Para quem não fez, só que não vai valer mais naquelas condições, não, vai valer menos o valor, tá? Porque você vai entregar atrasado. Então, quem vai entregar em dia vai ter a nota normal integral. Para quem não fez os eurecas ainda, eu vou dar até hoje, último prazo, às 18 horas, para vocês fazerem aí, para eu ver aqui no que vai aparecer. Porque eu não tenho como soltar a nota de vocês. O menino, ontem, não sei, acho que foi o Riz que me perguntou, se não me engano, foi o Riz, sobre a questão da nota do simulado, né, do SAS. Eu não tem como eu soltar a nota do simulado de vocês, aliás, não tem como nós soltar a nota de vocês no quarto bimestre antes que eu me mande o resultado do simulado. Na verdade, eu nem sei para que dia que está marcado, se já fizeram, não fizeram o simulado, se já fizeram o simulado. Simulado do SAS, vocês já fizeram esse simulado, essa prova do SAS? Já fizemos. Ainda não. Ainda não. Desse bimestre ainda não. Não, é desse bimestre que eu estou falando. Que dia que está Não, marcado? já Dia 12 que você falou aí? Eu não lembro que dia que é, cara. Então, mas vocês vão fazer ainda, né? Então, aí tem um Vamos processo fazer assim, ó. ainda. Então, pois é, aí vocês vão fazer o simulado, aí quem corrige esse simulado, porque é só as alternativas, normalmente quem corrige é eu Vira, que corrige, né? Aí eu Vira, corrige o simulado, mas como tem que corrigir o simulado de todo o Fundamental 2, não é só de vocês, é de todo o Fundamental 2. Aí tem um período que demora um pouco mais, né? Até ela corrigir tudo e mandar o resultado para os professores. Então, assim, ela vai mandar esse resultado, eu creio que é lá no final de novembro, tá? O resultado, que eu falei para o Gabriel Risse ontem. Tá mandando o resultado, aí, lógico, aí é só lançar o resultado aqui, eu tenho a nota de vocês do quarto bimestre, aí já fecha, tá? Antes deles me mandarem, não tem como eu fechar o quarto bimestre. Fala, meu caro. Mas aquelas provinhas do SAS sai a nota na hora, de quando acertou, não é? Não sei não, do simulado você fala? Se for Eu não sei como é que é. sai na hora, com os acertos. Sai a nota na hora, mas o que você acertou, ele não fala. Então, aí é o seguinte, aí é da coordenação essa parte do simulado. Eu não acesso aqui simulado, eu acesso só simulado pronto, entendeu? Aí eu não sei direito como é que funciona o mecanismo, porque você tem um login que funciona do professor, você tem o login da coordenação, o login da direção, que é um login mais abrangente, né? Você tem acesso a todo o conteúdo do SAS, entendeu? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Quando eles me logam no SAS, mas então você pode terminar hoje até às 18 horas. Isso eu vou dar até 18 horas hoje, tá? Para vocês completarem aí. Eu creio que se você for esperto, Lucas, o Lucas está perguntando, se vocês forem espertos, acho que vocês vão tentar fazer pelo menos, porque vai ser chato mudar o critério de uns, dar 2 critérios de avaliação. Eu já fiz isso algumas vezes, mas é chato, porque um lado Agora o da turma detalhe acaba também que é sendo... chato você explicar para teus netos depois que você bombou na quarentena, né, pô? Aí fica chato. Não é nem a questão de bombar. Acho que bombar não é essa questão de bombar. Biologia ninguém vai bombar, não. Mas física e química tem risco, né? Ontem eu estava vendo... Física e química, por isso que eu já estava despreocupado, que eu já tinha passado. Aí, Pois é. Em biologia eu já estava despreocupado. Agora, química eu ainda fiz porque já tinha passado em química também, só que eu fiz por precaução, né? Melhor. Para segurar, né? O Gabriel tá perguntando aqui, tá até às 18, Gabriel, pode ser até às 18, não vou alterar a nota não, tá? Não, tá falando, Nossa, Gabriel, você presta muita atenção, hein? tá falando que se ele fizer até 1 hora, ele já ganha a nota inteira.
Não, você faz até às 18 aí mesmo, porque depois você vai querer fazer até 1 hora, e tem aula até meio-dia, como é que vai fazer até 1 hora, pô? Até meio-dia e pouco, então, Eu Tá falei, aí vai achando que ficar é fácil, atrapalhando, assim. vai ficar atrapalhando as aulas de outros professores, vai acabar perdendo a aula, não adianta nada, então, Querendo nota força. inteira. Ai, Não, Gabriel. agora você vai fazer agora, mas o Gabriel tinha feito alguns, não tinha ido muito bem, mas tinha Eu feito já fiz alguns. tudo, Zé. Mas, assim, vocês têm que essa questão de vocês aí, de exercício, enfim, vai ser muito importante. Eu estou mais preocupado com o ano que vem do que esse ano, agora que já está acabando. Mas o ano que vem, o Eric cobra muito essa questão de exercício, entendeu? Cobra muito, dá bastante ponto sobre isso, etc. Tal. Então, vocês vão sentir uma dificuldade. Por isso que eu estou preocupado, que vocês têm um descaso natural com relação a essa questão de exercício. Isso porque até eu não fico cobrando, não fico passando listas à parte para fazer, porque eu sei que, às vezes, você acumula Ô, muito, né, de Zé, todos mas os tipo assim, lá professores, na fica sala complicado. você passava um tanto e ia resolvendo com a gente. Só agora no EAD que, tipo, é meio complicado também, né? É difícil, porque a questão, você não tem como tirar é difícil dúvida. que você vai passar e ninguém vai fazer, essa que é a verdade. Porque tá todo mundo deitado É, na velho. cama e ninguém vai fazer mesmo. É complicado. Então, mas aí, o ano que vem, a princípio, a gente não sabe como é que vai funcionar, mas, assim, o pessoal não está assim, não está esperando, tanto que o governo ele prolongou até final de 2021 a educação remota, inclusive aqui no estado de Minas. A gente não vai ter assim, não creio que tenha, né? Pelo menos a maioria está esperando isso. Não vai ter um retorno presencial imediato de toda a turma, por exemplo, né? Isso aí parece que está muito longe de ser conseguido. O que pode Então, isso que acontecer? é foda, mano. Tá achando o Exatamente. ano que vem a gente Então, vai dizer tem que esse ano que vem vai ser a lado. mesma coisa, talvez, velho. Mas ano que vem a gente Então, vai ter que pegar firmeza, se não é AD, porque senão depois já tem segundo, mas terceiro, depois já, nossa senhora. exatamente. Mas aí, no ano que vem, já tem, provavelmente, vai ter um ponto mais positivo. Assim, não sei se tem que ponto que é positivo. Vai ser igual está funcionando as escolas de São Paulo agora, tá? Então, assim, escola, por exemplo, tem 40 alunos na sala, né? Aí você pode colocar no máximo 9 alunos, com distância, aquela coisa toda, distanciamento. Então, é provável, não sei ainda, a gente tem que ver como é que vai caminhar isso, mas se a gente tomar por base como acontece no mundo hoje, tá? Estão falando que vai voltar em abril, exatamente, é isso também que eu estou vendo aí, viu, Júlio? Essa questão do rodízio aí, exatamente isso mesmo. Então, vai ter o rodízio, você vai ter um menor número de alunos na sala, 9 alunos, sei lá, numa sala, vocês têm salas maiores aí, mas são salas que estão muito cheias, né? E a sala de vocês é grande, tem mais de 40 alunos. Então, aí vai voltar o número de alunos proporcional, aí tem que fazer rodízio, é exatamente isso que a Júlia falou. Tem escolas aqui como é que chama aqui, que já voltaram também no Nordeste, eles dão aula assim no ensino médio, vamos focar que vocês vão para o ensino médio. Você tem aula de manhã para o tipo primeiro e segundo ano, sabe, dos segundos anos, e aula à tarde para o terceiro ano, para evitar também, porque você não pode também, mesmo você tendo, eu vou pôr o grupo Nossa, de ô Zé, jovens, mas eu acho isso uma dá uma bagunça. aglomeração. Ainda mais para Então, professor, porque Não, aí mas tem eu que ir acho que pra fica melhor, porque, escola, tipo aí não, tem mas, que dar EAD. Meu Deus, então, cara. mas aí esse eu negócio que não, você mas não tem que falou dar não, porque de, normalmente eles estão de... filmando as aulas, entendeu? Eles Ah, colocam tá. uma Hein, Zé, câmera, esse né? negócio que você falou aí é uma boa ideia, cara. Tipo, de você dar o primeiro e o segundo cedo e o terceiro à tarde, tá ligado? Para não ter aglomeração, só que aí Aham. tem outro problema. Porque, por Esse, exemplo, intervalo vai juntar todo mundo. Então, Então, mas aí, por exemplo, aqui no Atenas, você vai ter outro problema, vai ter que se adaptar. Para o terceiro ano, por exemplo, a carga horária é muito grande. O terceiro ano ele tem aula 3 dias por semana e tem aula cedo e à tarde, entende? Direto, assim. Então, não sei como é que vai funcionar. Porque se tivesse, mesmo que você fala assim, mas a escola é grande, né? Mas como é que faz aí com os aglomerados? 9, 9, 9, são muitas salas. Aí você tem que fazer intervalos também diferentes, né? O pessoal come lanche, não pode aglomerar. Então, assim, enquanto não é tiver, verdade, é verdade. Aí, né, tem esse tipo, problema. um tem Mesmo que 2 aulas e já tem logo o não, intervalo, aí não. o outro É, 3 aulas no intervalo, o outro 4 aulas no intervalo, alguma coisa assim. isso. E o professor, ele está na sala dando aula para aquele grupo de alunos. Só que aí está sendo filmado. Aí tem, pelo menos as escolas paulistas estão fazendo isso. Eles filmam o professor
ali e transmite ao vivo para quem está em casa. Aí, por exemplo, você faz parte do rodízio presencial, você faz parte do rodízio, né, em casa. Então tem tudo Entendi. Da hora, da hora. aí continua, aí você vai assistir a aula também, só que você vai assistir na mesma situação que vocês estão assistindo hoje. A Só que aula vai ser ao vivo também, né? Aí já tudo ao melhora, vivo, porque o porque cara senão tem não que tem acordar, jeito. tá ligado? O que não pode é assim, tipo, nem Eu também acho que vai ser melhor, assim mesmo, tipo, vendo aula na escola, até porque, tipo, em relação à quadra, essas coisas, sabe? Não sei, exatamente. melhora muito. E vai ter um ânimo também diferente, né? Porque você tem sempre aquela coisa, tem dia que vou estar lá também, né? No rodízio, etc. e tal. Enfim, eu acho que já é um passo, não é o ideal, mas enquanto não terminar essa questão, enquanto a gente não tiver imunização efetiva mesmo, vai ser complicado essa situação nossa aí. Voltar vai ser só quando tiver vacina, mano. Não, e vai ficar sempre esse pé atrás, né, cara? O povo vai ficar sempre meio. Vai ser complicado no começo, mas. Fazer o quê, bicho? Exatamente, vai fazer o quê? Exatamente isso. Para a gente falar assim de novo normal, né? É exatamente novo normal mesmo. O que passou já passou, o que nós tínhamos antes, né? A gente nem sabe se vai ser totalmente igual. Eu acho que todo mundo vai sair um pouco traumatizado com essa questão, né? Então, assim, na Europa agora, o segundo surto está sendo pior do que o primeiro. A sorte que o segundo surto na Europa está pegando mais jovens, né? Os idosos estão mais precavidos, vamos dizer assim, e esse segundo surto está afetando mais pessoas ainda. Então, porque está pegando mais jovens, está matando menos. Então, aí tem um fator positivo, né? Porque pessoas... Eu acho que o pior vai ser para os professores. Por exemplo, assim, professor novo, tá ligado? Tipo o Eric, professor novo, entre aspas. Professor novo pra gente. Porque, por exemplo, ele vai estar pegando a gente que perdeu um ano, vai ter que dar a matéria dele e ainda vai ter que ter paciência, porque alguns não vão ter aprendido nada do ano passado. Alguns, a maioria, né? Quase todo mundo. Exatamente. Não vão seguir, né? Não vão seguir. Não, mas com relação ao Eric, por exemplo, vocês podem ficar sossegados, que é tranquilo. Ele é muito didático, ele vai devagarzinho e tal. O Eric não tem... Não é muito que eu ouço, não, viu, Zé? É bem fácil. Não é muito que eu ouço isso do Eric, não. Não, mas ele, nessa situação vai estar numa situação diferente, né? Ainda vocês tiveram, imagina o pessoal da escola pública, pra vocês terem noção, escola pública tá tendo aquela questão dos pets, né? Que eles mandam os pets, etc. Tal. E ontem eu estava escutando a Renata falando aqui na reunião dela aqui, e tem escola, eu vi um professor falando lá do como é que chama lá, do estadual, professor estadual falando que tem muitos alunos que eles não chamam reprovação, eles falam que não mudaram, entendeu? Vão ficar retidos, né? Eles falam assim. Porque tem alunos até hoje que não entregou nenhum PET daqueles lá. Sim, o aluno, até como professor, já é difícil você aprender as coisas muitas vezes. Então, tipo assim, eu tenho uns amigos que estudam, acho que no estadual, no Samuel ainda, não sei. E, tipo, eles não estão nem abrindo aula, nem nada. Exatamente. E muitos não têm, mas alguns ainda estão disponibilizando o Google Meet, mas a maioria dos professores estão mandando aquele material do governo lá, o PET, para fazer em casa, né? E o pessoal não tá nem aí, entendeu? Não faz. Mas é porque os caras estão achando que, tipo, nossa, não vai poder me bombar por causa Não, então, aí que tá o erro, porque o Estado já liberou, eu vi a Renata falando ontem em reunião, professores estadual, inclusive, que dão aula lá no DIRS, falando em reunião, que o Estado já tem essa questão, aí não tem a progressão, você fica retido naquele ano, né? Ou seja, você tomou bomba, né? Em outras palavras. Por quê? Porque você tinha que ter entregue, entende? Tinha que ter entregue. Aí, como saiu um comentário, né, que todo mundo ia passar esse ano, não sei o quê, etc, tal, né? Mas, assim, eu vejo esse ano, para vocês, não totalmente, claro, vocês tiveram aula, mas muitos ficaram só dormindo, tem tudo isso, mas não totalmente perdido. Mas para o aluno de escola pública, infelizmente, foi um ano totalmente perdido, eles não tiveram nada, pô. Desde março está tudo parado. Exatamente, tipo, eu acho que... Não teve a matéria, pô. Os caras não tiveram nada, velho. Para falar assim, nós tivemos... Então, eu acho assim que tinha que zerar tudo, entendeu? Aí o ano que vem, começar.
no ano que perderam, porque senão, se é que vai ter um ano que vem, tem Eu esse acho que até problema. para escola particular, Zé. Mas, Exato. tipo, isso não vai acontecer. Não, Nem não a vai. pau. Não vai porque, tecnicamente, vocês tiveram o ED, mesmo que não seja eficiente, mas é considerado ensino, né? Ensino à distância, etc. Tal. Então, tecnicamente, vocês cumpriram a carga horária. Então, isso aí já acaba... Fora que minha mãe não vai pagar o nono ano pra mim de novo, né, parceiro? Já pagou uma vez É, e paguei então, só, isso cê é que eu louco. pensei também. Não. Vocês não têm essa possibilidade, não, tá? Pelo sindicato, vocês cumpriram a carga horária, tudo. Não tem nenhuma possibilidade que isso ocorra. Vocês só não tiveram prova, na Por verdade. mim, teria cancelado esse ano. Só que tinha que ter cancelado logo no começo. Só que aí tem um problema. Se a gente fosse pensar assim, e se a gente entrar no ano que vem com o mesmo problema? Vai que a pandemia agora que está dando uma afrouxada agora no Brasil, aí faz igual na Europa. Aí exatamente lá em abril, ou se não em março, que está previsto o retorno, nós vamos passar agora uns 4, 5 meses até lá, né? Até abril. Então, quando chegar março, abril, vai que o negócio está em pico aqui de novo. E aí? Você entende? É Porque a complicado. pior parte já foi. Agora, tipo, é só assegurar. Porque se esculachar, aí vai voltar a pior parte de novo. Então, é complicado. E você esperar que o brasileiro ele tenha essa capacidade, essa disposição de superar as coisas assim, é difícil. O brasileiro é muito louco, né? Igual o americano é mais louco ainda. O Ô, americano Zé, os casos aqui tem de muito Alfenas caso abaixaram um pouco, não abaixaram? deu uma regulada, digamos assim, né? Tá melhor agora o cenário do que esteve há 15 dias atrás, por exemplo, né? Nós tínhamos um aumento de 100 casos de segunda para quarta, cada 2 dias está tendo um aumento de 100 casos novos. Agora não, agora está mais estabilizado, agora está em torno de 20, 30 casos, então já deu uma caída, né? Então isso é muito Nossa, positivo. caiu muito. Então, deu uma Mas caída. aí a coisa tá feia. Aqui, tipo, aqui não sei, acho que não aumenta nem 10 casos por dia. Aqui nós estamos com cerca de 2.100, que já desde o começo da pandemia, 2.100 pessoas que tiveram com Covid, pelo menos que foram notificadas. Mas tem muitas pessoas assintomáticas, né? Tem uma conhecida nossa aí que ela é obesa mesmo, sabe? Ela deve ter uns 59, 60 anos, ela está internada, hospitalizada, já está com 95% dos pulmões tomado, já foi entubada, e os rins já parou, sabe? Muito complicado. Pô, eu já tive esse bagulho aí, tipo, quando eu peguei, como é que chama? Que bagulho lá que você tem que tomar bezetacil, esqueci o nome da doença. Teve pneumonia? Pneumonia. Quando eu peguei pneumonia, eu fiquei com 85% do meu pulmão tomado, e tipo, o médico falou que eu não tava com nada. Tipo, eu fui no médico, então, minha mãe me levou um tanto de vez no médico, porque eu tava sentindo dor e tal, sei que. Aí o cara falava assim, não tem nada, não tem nada. Aí, tipo, quando eu tava saindo do consultório, o cara já tinha falado que tá tudo certo, não sei o quê. Aí eu tossi. Aí o cara falou assim, vem cá, não sei o quê. Aí foi lá, tirou a radiografia, não sei o quê. Aí viu que eu tava com 85% do meu pulmão tomado. Aí teve que... Nem lembro o que fez mais, mas... Sempre com um antibiótico Eu forte. ia na farmácia e minha mãe falava assim, vem cá pra você ver o alicatinho. Eu era pequenininho, tá ligado? Tinha, sei lá, uns 6 anos. Aí ela pegava eu no colo assim, filho, botava eu lá no banco, já viu o doutor, filho, bum! Você é louco, filho. Dói um O pouquinho. trauma da farmácia, mano. Não, mas isso aí acontece mesmo, essa questão. Agora, médico tem... Quando você está tendo um sintoma persistente, né, algum tipo de sintoma persistente, e o negócio, você está indo naquele médico não está resolvendo, tem que trocar, tem que mudar de médico, né, porque Foi isso que a gente fez. A gente foi às vezes você vê, essa pessoa está piorando. Porque os médicos aqui de Machado, os caras falavam que não tinha nada, Ué, como que não tem nada? O moleque sentindo dor. Não, você vai piorando, o negócio não está melhorando, né? Aí foi no médico aí de Alfenas, tipo, ele ia falar que não tinha nada também, velho. Só que aí eu tossi. Aí foi isso que o cara viu e falou. Então, você vê, hoje, se você chegar nessa situação hoje, qualquer procedimento básico, você chega no hospital, protomédio, qualquer lugar que você chegue, a primeira coisa que eles vão pedir, se você está com alguma suspeita, mesmo depois de auscultar o pulmão, ver como é que está teu pulmão, eles já pedem radiografia mesmo para tirar mesmo, não adianta, pede para... Porque tem aquelas pneumonias meio silenciosas, entende?
que já está ali tomando pulmão, mas não acumula tanto catarro, não acumula... Foi assim comigo, tipo, Então, não parecia que eu tava com pneumonia, parecia que eu tava com uma gripe. Então, essa é a pior, é a silenciosa, entende? Aí quando vê, já está tudo tomado, você está tendo falta de ar, é complicado. Então, vamos entender aqui, quando você tem no plano inclinado, que é fácil também. Então, aqui a diferença é o seguinte, se eu tenho esse bloco aqui, ó, primeiro, eu tenho que levar em consideração a inclinação do plano, tá? A inclinação do plano depende desse ângulo aqui, que é o ângulo θ. Bom, e aqui eu tenho que levar em consideração que esse bloco, na verdade, ele está numa situação oblíqua, né? Ele está numa situação inclinada. Se ele está numa situação inclinada, o que acontece? Olha a diferença. A força normal continua apontando para cima, tá? Da mesma forma que ela apontava quando ele estava no plano horizontal. Já a força-peso, se você tem um bloco inclinado, a força-peso, ela vai apontar para o centro da Terra. Nossa, Zé, então ela aponta para o centro da Terra. Sim, ela aponta para o centro da Terra. Então, na verdade, ó, ela continua na vertical em relação ao solo, a força-peso, tá? Só a força normal que mantém o plano, tá, perpendicular em relação ao plano inclinado, ó. Ela continua com 90 graus em relação ao plano inclinado. Já a força-peso aqui, ó, você tem então uma nova forma para você calcular. Como, Zé? Você vai traçar aqui o eixo X, tá? Que a gente vai chamar de eixo X, e aqui você vai traçar um eixo Y. Então, o que você vai fazer aqui? Bom, o que eu vou fazer aqui, Zé, é aquilo que nós fazíamos com os vetores lá. Então, para eu achar esse peso aqui, ó, desse bloco, eu vou ter que decompor o peso. Ah, você tem que decompor. Tem. Então, tem que decompor o peso para o plano Y e tem que decompor o peso para o plano X. Ah, dá para fazer isso? Dá. Desde que você enxergue esse detalhe aqui, ó, que no plano Y você está com um ângulo. Aí cosseno, né, Zé? Isso. No plano X, para o plano X, você está sem o ângulo, θ, tá? Aqui eu não tenho um ângulo, então sem o ângulo, seno. E aqui, ó, com o ângulo, cosseno. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Então, para a gente descobrir aqui, ó, eu quero saber qual que é esse peso aqui, ó, né, em Y. Eu estendendo ele aqui para eu fazer essa decomposição. Então, eu vou pegar o peso que eu tenho, tá, do bloco, vezes, se ele está com um ângulo, eu vou multiplicar por cosseno de θ. Porque o cosseno de θ aqui, na verdade, ele está representando essa inclinação entre a força-peso, de fato, que está voltada para o centro da Terra, e a decomposição do bloco para o eixo X, para que ele se contraponha, para o eixo Y, para que ele se contraponha com a força normal, que é em função, tá, perpendicular ao plano inclinado. Então, nesse caso, o peso de Y é igual ao peso do bloco vezes o cosseno do ângulo, para eu ter esse peso do Y, tá? E nesse caso também, a força normal aqui, ó, ela vai ser idêntica ao valor do peso do Y. Então, normal e peso de Y, tá? Então, você vai ter... E o peso de X ó, esse peso de X aqui, que eu estou decompondo peso para o plano X, eu vou fazer a mesma coisa, só que ele está sem um ângulo. Bom, se ele está sem um ângulo, eu vou colocar que o peso de X é o peso, tá, vezes seno do ângulo θ. Então, eu uso o mesmo raciocínio. Então, o peso de X é o peso vezes o seno, está sem o ângulo θ. Então, aqui você tem que levar em consideração a angulação. Ah, por que eu tenho que levar em consideração a angulação? Tem que levar em consideração a angulação porque você está num plano inclinado, que há uma angulação em relação ao plano horizontal, tá? E há uma angulação também em relação ao plano vertical. Então, tecnicamente, o exercício ele não muda tanto. Vai ser muito parecido com os exercícios que nós fazíamos. A única diferença é que você vai ter agora essa questão do seno e essa questão do cosseno. Então, qual que vai ser a diferença marcante que nós vamos ter aqui, ó? Aqui você tem assim, ó, um corpo de massa 10 quilogramas,
é abandonado sobre um plano inclinado, formando um ângulo de 30 graus com a horizontal. Agora, note você agora, ó, ele te deu aqui que está formando um ângulo de 30 graus, tá? Com a horizontal. Aí diz assim, ó, o plano, ele é perfeitamente liso e a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Aí ele vai dizer assim para você, determine a aceleração em metros por segundo do bloco. Então aqui você tem o bloco que ele te deu, ó, ele está formando um ângulo aqui de 30 graus, que é o ângulo θ, tá? Então quando você olha para cá, a primeira coisa que você vai detectar é que a força normal é igual ao peso de y, aquilo que nós falamos, tá? Então aqui, ó, o peso de x vai ser o peso, tá? E veja que para o plano x, você não tem um ângulo, ó. Então é o peso vezes o seno de θ. Então, o peso de x é o peso que você tem vezes seno de θ. Agora, Zé, eu sei que peso é mg, né? Sim, é mg. E eu sei que esse peso de x aqui é igual a uma força resultante. Então, se é igual a uma força resultante eu sei que é massa vezes aceleração, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, o peso que é mg, então eu tenho aqui, ó, mg vezes massa vezes aceleração da gravidade vezes seno de θ, que é igual ao peso de x, que é uma força, eu vou colocar aqui, ó, massa vezes aceleração, Zé. Tá, então tá aí, ó, massa vezes aceleração. Mas aí, Zé, ele te deu a massa do bloco aqui, ele me deu a massa, que é 10 quilogramas, a massa do bloco, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu posso cortar, então, se aqui eu tenho 10, e aqui eu tenho 10, eu posso cortar esse 10 com 10? Posso. Aí, nesse caso específico, para eu encontrar a aceleração, eu vou ficar assim, ó. Aceleração é igual a g vezes seno de 30, que deu aqui, ó. Aceleração igual a g vezes seno de 30. Aceleração eu quero saber. O g, ele vale 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Agora, você vai naquela tabelinha de seno e cosseno, você vai ver que o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Então, se o seno de 30 é igual ao cosseno de 60, então o seno de 30 vale meio, 1/2, tá? Ou 0,5. Então, para você calcular a aceleração no plano inclinado, a aceleração ela vai ser igual a 10, metade de 10, ou 10 vezes meio. Se é 10 vezes meio, você vai ter a aceleração aqui, ó, de 5 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, aqui ele está pedindo para você determinar a aceleração, que esse bloco, no caso aqui, eventualmente ele está escorregando num plano inclinado, perfeitamente liso. Se ele é liso, ele não tem, na verdade, aqui não tem rugosidade que permita o contato, né, com a superfície, então não tem força de atrito. Podia levar em consideração aqui também a FAT, né, força de atrito no sentido oposto, a velocidade do bloco. Então, assim, esses exercícios, eles são bastante tranquilos, mas vocês vão estudar muito esses exercícios aqui a partir do ano que vem, tá? De plano inclinado, elevador, inclusive. Então, o elevador ele é legal porque o elevador ele tem duas situações, né? Você pode ter o elevador subindo e o elevador descendo. Então, o que acontece com o elevador? Ó, toda vez que o elevador está subindo, aqui você tem, claro, um cabo de aço que está segurando esse elevador. Quando ele está subindo, esse cabo de aço aqui, ó, ele exerce maior tração para cima em relação ao peso, então a tração dele tem que ser maior, tá? Do que o próprio peso, porque ele está subindo. Então, você tem que ter uma força maior para cima em relação ao peso para que você consiga deslocar o elevador. Então, quando ele está subindo, essa força de tração do cabo de aço, ela tem que ser maior do que o peso. Agora, em situações que o elevador está descendo, você tem o inverso, né? Então, aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, elevador, se ele está parado, subindo ou descendo. Então, ó, se ele está parado, por que ele está parado, Zé?
Ele está parado porque essas duas forças aqui, ação e reação, elas se anulam. Então, a tração no cabo e o peso apontando para baixo são idênticos. Então, tração igual a peso, força resultante é zero e está parado, não tem aceleração. Então, quando a tração é igual ao peso, o elevador está lá parado, esperando que alguém entre, né? Aí, nessa situação aqui, ó, se o elevador está subindo, aquilo que eu acabei de falar para vocês. Então, eu tenho que a tração é maior do que o peso. Então, o que está acontecendo? A aceleração que está sendo impressa no elevador para cima é maior do que a aceleração da gravidade, tá? Então, nesse caso aqui, ó, a força resultante para cima, nesses dois vetores aqui, ó, ele prevalece uma força para cima, e para eu calcular essa força resultante aqui, ó, eu tenho que subtrair o valor da tração, tá puxando para cima, do peso, tá? Que puxa para baixo, só que essa força para cima prevalece e o elevador sobe. Aí, se você pegar o elevador descendo, isso aqui é muito facinho, né? Ó, se você pegar o elevador aqui agora, descendo, então o que está acontecendo com o elevador? Olha só. Aí você tem, então, o sentido da aceleração está para baixo, e a força resultante, na verdade, que está prevalecendo aqui, que é maior, você vê que a seta é igual a seta do peso, que é maior do que a da tração, então o peso é maior do que a tração, ou a tração é menor do que o peso. Aí na hora que você vai calcular a força resultante, você vai colocar o peso menor do que a tração, tá? E aqui, quando ele está descendo, Zé, você está descendo lá, acelerado, porque não é uma questão assim, elevador, e muitas vezes não é uma questão de você soltar, ele vai descendo e tal, devagar, porque tem prédios que são pequenos, mas você vai em prédios que tem 130 andares. Imagina o deslocamento, então, você está lá no andar 120, você quer chegar no térreo, por exemplo. Imagina a demora que seria. Então, muitas vezes, você tem, então, o recurso desse elevador, ele descer, tá? Acelerado, ou ele descer retardado, tá? Aí, como é que vai funcionar essa situação aqui, ó? Então, nessa situação, quando ele desce acelerado, é a mesma coisa do de cima. Só que você tem uma força que, além do peso do módulo do elevador, você tem uma força que puxa ele para baixo, além da força peso. Então, da mesma forma, tá? Então, a tração vai ser menor do que o peso. Então, a força resultante, a maior menos a menor. Então, peso menos a tração, tá? E aqui, ó, aqui ele está subindo, né? Não, aqui tem sentido do movimento para baixo, tá? E aqui você tem, se o elevador estiver em... Ah, tá caindo aqui, na verdade. Isso aqui é... Isso aqui deve ser fera demais. Ô, Gabriel, você já se imaginou dentro do elevador e rompendo o cabo? E você caindo assim, ó? Você não acha Como é que é? Imagina esse elevador aqui agora, ó. Esse elevador aqui está em queda livre, certo? Se ele está em queda livre, rompeu o cabo de aço aqui. Então, o pessoal do prédio não fez a manutenção, e isso às vezes acontece, né? A gente tem casos aí, não só aqui no Brasil, mas no mundo. O elevador é um negócio muito melindroso, né? Você tem que fazer a manutenção sempre que possível. Tá? Tem o síndico que vai trabalhar nisso, mas tem gente que gosta da gambiarra, né? Vai deixando, vai deixando. E você nunca sabe hoje, quem constrói prédios, etc. tal, são construtoras, que são contratadas para construir o prédio. Então, o pessoal ele dá um valor lá, tal, né, a princípio, para levantar a obra e tal, vai dar um orçamento. Aí, você vai pegar orçamentos para você comparar quem que vai desenvolver a obra. E muitas vezes as pessoas vão só pelo preço. Vamos pegar aqui o orçamento mais barato, infelizmente o brasileiro ele tem muito disso. Não que você não deve brigar por causa dos preços, óbvio, você tem que brigar também, claro, direito, né? Você brigar para ter um preço mais justo e tal. Mas muitas vezes o barato aqui, que você economiza, lá na frente sai caro. Por quê? Porque, por exemplo, o cara vai Ainda mais elevador pode sair bem caro. Você tá louco. Pode custar a vida aqui, né? Porque, imagina aqui, ó, se o cara vai colocar um cabo de aço aqui, os cabos de aço que seguram o elevador. Aí, ó, bom, tem um cabo, uma determinada espessura,
que é um cabo mais consistente e que consegue dar uma segurança maior naquele que está sendo puxado ou ou descendo, né? Ou sendo puxado para cima. Enfim, e tem cabos mais finos, tá? Que com o passar dos anos pode acontecer desse cabo se romper, mesmo que seja cabo de aço. Pode acontecer. Acontece que também, no elevador, o problema às vezes não é, você fala assim, Zé, mas eu tenho só você não tem um único cabo, né? Você tem outros cabos. Agora, para se romper tudo de uma vez, tem que estar num dia, numa maré aí, que eu vou te falar, meu mano, né? Então, normalmente, você pode romper um cabo, aí você fica meio pendurado, que é a coisa tudo, daquele pânico, né? Mas romper tudo de uma vez, mas pode acontecer. Porque às vezes a parte de cima que segura os cabos, a polia interna, etc, tal, que faz a força, né? Aí pode ser que ela quebre. Aí vem tudo para baixo de uma vez. Agora, imagina você dentro do elevador... Mas vai um impacto mais no chão, mano. Como que o cara morre, velho? Não, você se arrebenta por dentro, né, velhão? Esse que é o problema, cara. Aí na hora do impacto, aí você tem aquelas duas questões aí, ó. Porque o que vai acontecer? O elevador não é projetado para se deformar igual um carro, por exemplo. Você está num carro, você lembra que antigamente o pessoal no carro era aquelas latarias, você nem lembra disso, mas você pegar aqueles carros antigos mesmo, década de 80, a lataria do carro era muito espessa. Aí o pessoal achava assim, ó, nossa, quanto mais espessura da lataria, mais resistente ao impacto. Mais segura a pancada. Mas era exatamente o inverso, né? Você vê que carro de Fórmula 1 hoje, a lataria é totalmente deformável, né? Eram duas coisas que matavam muito em acidente automobilístico, e olha que eles demoraram para se atentar para isso, tá? Primeira coisa, os carros, muitos, principalmente aqui no Brasil, que eles faziam tudo para economizar, né? Não tinha, sabe, encosto de cabeça? Não tinha encosto de cabeça aqui atrás, ó. Aí o que acontecia? O carro tinha um banco sem um encosto de cabeça. Se você vê essas relíquias, esses carros mais antigos, tem gente que coleciona. Até hoje ainda tem sem encosto de cabeça. Aí acontecia o seguinte, o cara dava uma batidinha, não precisava ser uma batidinha dentro da cidade, cara, não era um acidente na rodovia. O cara dava uma batidinha, aí fazia assim, ó, no momento do impacto, o pescoço fazia assim, ó, e vinha para frente. O cara quebrava o pescoço, morreu. Quebrava o pescoço, estava morto. Aí era um negócio inacreditável. Se os caras chegavam e falavam, pô, né? Chegava assim, às vezes, um acidente dentro da cidade, coisa boba, coisa de esquina. O cara avançava, batia no outro carro, mas aí o impacto, jogava e tal, chegava, o cara lá sentado estava morto. Aí foi que eles começaram a trabalhar a ideia, não, isso aí, ó, encosto de cabeça dianteiro tem que ser obrigatório. Aí começaram a colocar o encosto de cabeça por segurança. Só que aí não colocavam no banco traseiro. Aí fala, não precisa. Traseiro, não, que é mais tranquilo, blá, blá, blá. Né? Aí foi indo que você vê hoje os carros, pelo menos. Enquanto não quebrar. Enquanto não morreu muita gente com isso, né? Aí eles colocaram encosto de cabeça. Você vê que o banco de trás, hoje, normalmente, a maioria dos carros tem até 3. Tem o do meio, inclusive ele é mais baixo para não atrapalhar a visão do retrovisor, mas ele tem o terceiro encosto, normal, né? Então, enfim, depois, só isso não dá. O pessoal ficava louco, falava assim, não, mas a lataria é muito grande. Aí... E hoje é proibido. Então, quem estava na caminhonete, se fosse no caminhão, dava problema, claro, ia bater, mas se batesse num carro pequeno, aí aquele para-choque de aço lá era igualzinho um carro bater contra a parede, pô, entende? E as latarias dos carros, elas não deformavam quase. Quando dava aquela cacetada e a lataria muito grossa, amassava pouco. Só que quem estava lá dentro morria. Por quê? Ele sofria a força do impacto de dentro do carro, arrebentava por dentro, tinha hemorragia interna. Tá? Às vezes fala, mas estragou tão pouco, o cara morreu. Mas a lataria era muito grossa, aí batia, o reflexo da força na pessoa era muito grande. Aí descobriram que, na verdade, a lataria tinha que ser bastante deformável. Porque quanto mais deformável era a lataria no momento do impacto, mais ela absorve força e menos ela transporta essa força para o corpo do indivíduo.
Aí começaram a fazer as latarias mais finas, tanto que hoje, qualquer batida, você vê o carro assim, vira um regaço, né? A lataria deforma, mas ali dentro ele tem um cockpit, né, onde fica o motorista, o passageiro, etc., que protege muito mais hoje, tá? E sem contar que depois, com o passar dos anos, aí foi chegando, advindo do airbag, né, para aquela bolsa de ar também para segurar, para ajudar com relação ao impacto, né? Até que o airbag ele foi oficialmente tido como matéria obrigatória nos veículos do Brasil, que demorou também. Era só carro mais de luxo que tinha airbag antigamente. Aí hoje resolveu. E o elevador não é diferente, só que o elevador tem um problema. Aí você perguntou, por que que cai, o cara vai morrer aqui dentro? Muito simples. Né? Aqui, ó, a chapa dele aqui, ó, ela não é deformável, é uma chapa muito forte, porque ela tem que aguentar, né, peso, etc, tal, aí já não dá, porque o carro você anda nele sentado. Você não precisa da lataria, agora o elevador não. As pessoas que vêm aqui, ó, aqui você tem que ter uma chapa forte para superar o peso. Não tem jeito de você colocar uma chapa deformável aqui, ó, senão ele começa a amassar para baixo, certo? Então aqui é o inverso. Fora que isso entra em quantos quilos vai caber no elevador também, né? Tem também. Aí por isso que você tem lá, todo elevador tem uma plaquinha, né? Aí você faz a média do peso das pessoas. Ah, esse elevador pode subir com 4 pessoas, com 5, né? Ah, esse aí pode subir com 10 pessoas. Aí vai depender, tem a plaquinha já da quantidade, né? Quando como é que fala? Quando é prédio muito grande, normalmente tem uma pessoa que fica na porta, assim, né? Fiscalizando e tal, né? Para E ver se shopping tem, tá ligado? Já viu? Quando o shopping é grandão e tem aqueles... exato, tem os Aí tem a elevadores, né? mocinha lá. Fica a pessoa lá para controlar. Só que shopping, o pessoal gosta mais mesmo da escada, né? Subindo a escada volante, né? O pessoal Escadinha gosta. ambulante é chique. Isso, a escadinha. Então aqui, ó, se ele cair, tiver alguém aqui, se isso aqui romper, aí deve ser muito emocionante até você chegar no solo, né? Porque na hora que você chega no solo com impacto, quem tiver aqui dentro normalmente morre. Muito assim. Tá bom, depende também da altura que está caindo, óbvio, mas dificilmente você vai sobreviver, viu? É porque é Porque na muito hora... peso batendo no chão, né, velho? Exatamente. E você vai somar, à medida que isso aqui vai ganhando velocidade, você vai aumentando o impacto, a força do impacto, entende? Então, como você está aumentando a força do impacto, na hora que arrebenta aqui, ó, aí você sente o impacto interno e já era. Aí já era. Aí, normalmente, esses acidentes com elevadores aqui, muito difícil de não ser fatal, tá? Aqui nós temos uma senhora, então aqui, ó, você tem, então, a compensação das forças que atuam dentro do elevador em função do peso da pessoa e o peso do elevador, que você tem que levar em consideração aqui, né? Então, você tem o peso da pessoa e o peso do elevador. Nesse caso aqui, se o elevador está parado, as duas forças são de mesma intensidade e a pessoa, então, ela fica tranquila, está parada. Então, e outra coisa também que tem pessoas aí, eu não sei se tem alguns de vocês aí que tem muita gente que tem esse problema, né? São as fobias. Tem algum claustrofóbico aí? O que é claustrofóbico? Pessoas que entram em pânico se estiver no ambiente fechado. Não sei se tem alguns aí de vocês aí, mas é um problema complicado a Tipo assim, claustrofobia, né? lugar fechado não, mas tipo assim, eu acho que fica muito apertado, sabe? Tipo assim, um negócio que aperta, abraça muito forte, não pode ficar preso. Entendi. E não, e se ficar dentro do elevador também deve ser meio complicado, né? Porque o elevador, querendo não, é um ambiente pequeno, né? Eu fico de boa, velho. Sento lá, tranquilão, bato um papo. De boa demais. Eu tenho um negócio seguinte, eu não sei o que é, mas assim, lugar fechado, eu sou de boa com lugar fechado. Por exemplo, sala fechada, assim, por mim ainda é tranquilo. Agora, lugar pequeno e fechado não dá. Igual assim, elevador não dá, um quartinho muito pequeno não dá. Aí dá um pânico, assim, extremo, não dá. Isso aí é claustrofobia, e tem aquela sensação que a pessoa começa a sentir que está abafado mesmo, né? Parece que psicologicamente ali, parece que está faltando ar mesmo, né?
Aí você começa, fica naquela coisa, e imagina um dia quente, acaba a energia, e vocês sabem que a maioria dos prédios que tem, assim, nas cidades, na forma geral, o pessoal não tem, que a gente fala assim, tem um geradorzinho aí, né, para o elevador, caso acabar a energia, etc, tal. Mas na maioria dos prédios não tem gerador, coisa nenhuma, viu, cara? É impressionante. Se acabar a energia, você fica lá esperando voltar mesmo. Então tem esse detalhe aí, né? Hoje em dia discute-se muito essa questão de morar em apartamento, tudo, né? E realmente, teoricamente, seria um ambiente mais seguro, né? Os apartamentos hoje. Mas nada de Ou 100%. lá em São Paulo é seguro, tipo, às vezes a gente vai em apartamento a minha mãe tem que encontrar amigas dela, alguma coisa assim. Tipo, você tem que passar por uma porta, aí tem uma porta de digital, aí tem a guarita do porteiro, aí tem um negócio de, como é que chama? É tipo um corredorzinho assim que você tem que passar pra você Sim, esterilizar, tá ligado? certo. Mas ainda Aí, mesmo aí, assim, aí você consegue entrar, tá ligado? então, E mas mesmo tipo, assim, Gabriel, tem um problema. Às vezes a pessoa chega com a arma, né? Com a pessoa que mora naquele prédio, ele consegue passar por todas essas etapas, aí às vezes a arma está escondida, a pessoa, fala para o porteiro, isso aqui é amigo, vai entrar comigo, e às vezes entra a pessoa e assalta um monte de apartamento, né? isso aí Tem também aquele- isso aí é perigoso, tem que ficar É ligeiro. que aí tem outro aspecto do prédio, que o prédio você está mais seguro, entre aspas, mas se o ladrão entrar, você não tem para onde sair também, né? Você fica meio que preso, E né? pode não ser culpa tua, tipo, é a mesma coisa. Por exemplo, assim, se o ladrão for roubar teu vizinho, a tua casa tá segura. Agora, É, num apartamento, não, exatamente, né? exatamente. Quando eu morava em Pouso Alegre, eu morava num apartamento lá, o porteiro, sem maldade, e é meu tio lá, o cara nunca tinha visto meu tio. Sou tio da Elvira. Ah, pode entrar. Entra aí, Ivan. Segue, sobe Ou aí, meu. sem brincadeira, qualquer um que quisesse entrar lá, entrava. O cara é de boa. O cara é de boa, né? O cara era Agora, você sabe que completamente. tem prédios agora que o pessoal está optando nem para. Também isso é questão de custo, mas tem prédios hoje que a Alfenas mesmo está tendo esse sistema aí. O pessoal que faz monitoramento de alarmes, põe um porteiro eletrônico, né? Aí também já é um saco. Todo mundo que chega, você tem que. Aí a pessoa vê o rosto, né? Escaneia, aí ele tem que entrar em contato com a pessoa que está para ver, só que é mais seguro se a pessoa que está no apartamento realmente conhece aquela pessoa, entendeu? Aí é cheio de detalhe, né? Mó trampo, velho. Só colocar um porteiro lá, o porteiro tem o interfone e liga lá. Não atendeu. Irmão, não atendeu, não tem como entrar. Agora atendeu, ô, pode subir. Pronto, velho. Agora tem gente que é meio sem noção, né? Então, olha só, você tem um elevador parado, subindo ou descendo, com velocidade constante, então, sempre quando está acontecendo, você tem o princípio aqui da inércia, né? As forças se anulam, certo? Então, é um corpo livre de força. Então, a tração e o peso, e a normal e o peso se anulam. Agora, você tem um elevador subindo acelerado ou descendo retardado, tá? Se ele está subindo acelerado, então você vai ter essa condição, tração, tá? Menos o peso, ou força resultante anormal, que é a tração menos o peso. Se ele está descendo ou subindo retardado, então, quem está prevalecendo aqui, ó, é o peso, tá? Então, se é o peso que está tá prevalecendo, então a força resultante é peso menos tração, força resultante, peso menos tração. Então, no mais aqui, é tranquilo. Aí aqui ele propõe aqui o problema de Sísifo, a questão da pedra, né? Ele diz assim, ó, vamos analisar essa questão aqui. Sísifo é uma personagem da mitologia grega conhecida pelo castigo que sofreu por enganar os deuses. Sua punição consistia em rolar durante toda a eternidade uma rocha até o alto de uma montanha, de onde o objeto tornava a cair por causa do próprio peso. Tá? Trabalhando a habilidade socioemocional, resolução de problemas, você e seus colegas devem pensar
em formas de ajudar Sísifo. Reúnam-se de 3 a 4 pessoas para fazer o que se pede a seguir, né? Só se for virtual, né? Considerando os conceitos da física vistos até agora, como o trabalho de Sísifo poderia ser facilitado? O que ele tinha que fazer aí, hein, Gabriel? O que ele podia colocar ali através... O que ele podia usar ali para facilitar a vida dele aí, hein? Para fazer esse trabalho dele. Tipo assim, o cara podia subir lá na montanha, tá ligado? Fazer meio que uma polia improvisada lá com uma corda. É, Tá exatamente. ligado? Aí o cara Podia conseguia usar... subir a pedra, talvez. porque ele faria muito menos força, né? Muito menos força. E como tem a conseguiria... tensão do cabo, o cara, a pedra não ia rolar para baixo do morro. Exatamente. Então, ele podia usar aqui um plano inclinado e podia usar a polia. Falando em plano inclinado e polia, agora uma pergunta que eu faço para vocês, para a sala. É uma pergunta fácil de responder. Como é que vocês acham que surgiram, foram construídas as pirâmides do Egito? Pegando essa ideia aí agora, aí, ó. Lembra que as pirâmides estão no deserto, né? Você está num plano totalmente horizontal. Como é que eles tiveram a capacidade de colocando aquelas pedras, sem que ali não, até assim, tem todo aquele, no Richter Channel, tem aquelas teorias, né? E andaimes, etc. Tal. Mas só antes de vocês pensarem nesse problema das pirâmides, aproveitando o Sísifo aqui, se você pegar as pirâmides, não sei se vocês têm conhecimento disso, mas não tem cimento, né, entre uma pedra e outra. É um negócio bem complicado, porque ela é cortada, ela é totalmente lisa, uma pedra bem lisa mesmo, e quando você coloca uma pedra sobre a outra, ela é só encaixada ali, né? Quando você coloca uma pedra daquela sobre a outra, você não consegue passar nenhuma folha de papel entre as duas. Tão bem encaixada que ela fica, hein? Então, a pergunta que eu faço para vocês como é que vocês acham que eles esculpiram essas pedras e como é que vocês acham que eles colocaram essas pedras umas sobre as outras até chegar lá no topo, lá que a pirâmide, tem pirâmide que é muito alta. O que vocês acham? Qual que é a opinião de vocês? Como é que foi feita? Como é que foram feitas as pirâmides? O que vocês acham? E quem conhece aquela região dos Andes aí, região do Peru aí, tem alguém que já viajou lá para o Peru? Não viajei, mas já tô ligado daquele... Como é que é? Passou até se não me engano, recentemente passou, umas 2 semanas atrás, também voltou a passar. Machu Picchu, né? Voltou a passar também no Globo Repórter, se não me engano. Aquelas imagens que eles têm no chão lá também, não tem montanha, não tem nada. Você enxerga as imagens no chão só, claro, quando você está voando, né? Aí tem aqueles desenhos gigantes, de 3 km de extensão, de aranha, etc, tal, desenhada no chão. Como é que foi feito aqueles desenhos se não tinha nenhum referencial de cima para olhar assim? Então, velho, como que, tipo, e é mó antigo aquele negócio, velho, e tem umas construções, tipo, os caras construíam uns castelos, umas casinhas, mó na improvisação, tipo, sem cimento, sem nada, só pedra. E o cara ia juntando a pedra uma na outra, assim, e o bagulho ia fazendo uma parede. Eu falava, como assim, velho? Então, ainda para complicar um pouquinho mais, se você pega a Europa já tinha a base da civilização, a região da Mesopotâmia, na Ásia, região da Europa, já tem a base da civilização mundial, né? Então, é uma civilização que conseguiu uma maior evolução, inclusive socioeconômica, etc., tal, do que o resto do mundo. Aí, eles achavam que aqui nessa questão aqui das Américas, né, era tudo desabitado, não tinha ninguém, enfim. Aí você chega lá e acha lá a região do México, descendo ali para a América Central, pegando a região ali andino também, a questão dos Incas e dos Maias, que também tinha, assim, uma capacidade, né, de desenvolvimento, as pirâmides que tem ali na região do Machu Picchu, etc., tal, que é um negócio fantástico. Aí eu pergunto para vocês,
mesmo com tão pouca descoberta no campo da arquitetura, da engenharia, como é que eles cortaram essas pedras e como é que eles colocaram essas pedras umas sobre as outras? Qual que é a hipótese que vocês defendem aí? O que vocês acham disso aí? Eu ouvi uma história, uma vez a gente foi fazer um trabalho lá dos países lá e eu caí com o Peru no meu país. Aí eu tinha que explicar um pouco sobre Machu Picchu, não sei o quê. Só que eu não lembro mais, velho. Mas tinha uma hipótese lá, velho. Não lembro mais qual que era, não, velho. Mas eu sei que tinha um negócio. Tinha uma explicação. Então, na Acho verdade... que eles mexeriam as pedras, né? O atrito delas ia fazer elas se desgastando e pegar o formato que eles queriam. Então, aí, com o passar do tempo, é uma hipótese. Essa é uma hipótese. Força de atrito, né? Ela vai desgastando e vai ficando ali juntinha uma da outra. Mas e como é que eles colocaram essas pedras umas sobre as outras? Será que foi só andaime? Foi um plano inclinado que foi levando essa pedra aí para diminuir o peso? Porque você tem várias hipóteses hoje. Mas você sabe que vocês têm a hipótese também aí, ó, a hipótese transcendental, né? Dos OVNIs. Não sei se vocês já viram essa hipótese dos OVNIs, né? E, na verdade, por que tem... Aí tem outro problema também, que o pessoal pergunta, por que tem aqueles desenhos meio doidos lá, né? Nas pirâmides, assim? Por que ela é daquela forma? Por que tem desenhos de animais, muitas vezes, nas pirâmides e tal? Você tem a pirâmide de Kelps, tem várias pirâmides. Aí você tem um outro detalhe, aí já entra no campo meio complicado. Porque tem gente que defende, dentro da ufologia é a parte da ciência que estuda, então, os objetos voadores não identificados, né? Não é bem ciência, é mais uma meta-ciência, porque é meio complicado você discutir esse assunto, mas eles acham que essas civilizações, como a egípcia, como as civilizações dos maias, dos incas, eles receberam visitas no passado, tá? E essas visitas que eles receberam no passado eram visitas de povos de outros planetas com uma capacidade de engenharia muito mais avançada, tá? Então, eles acham que, por exemplo, como é que cortou a pedra? Bom, eles já tinham, tipo, sei lá, uma espécie de laser que dava para cortar tranquilamente. Por que eles construíram as pirâmides? Até hoje você acha aqueles desenhos, né, vindo, tipo, presquinado, vindo do céu, etc., tal, nas rochas. Por que você tem aquilo? Então, alguns acham que pessoas daquela época, né, viajaram para outros planetas com esse pessoal, conheceu como que eram as edificações e copiou aqui nas pirâmides. Bom, tudo isso são hipóteses. Agora, para a gente acreditar nisso, é difícil. Eu já tinha visto, só que era sobre a Ilha de Páscoa, que o povo não, falava. Também. É a mesma coisa. Era ET, alguma coisa assim. Isso, é a mesma coisa, é a mesma situação. Só que é aquela história. Por que a gente não tem registro, né, disso, né? Não deixaram, não preservaram esse registro? Porque não é possível que ninguém ia anotar alguma coisa, né? Olha, nós tem esses registros em cavernas, essas coisas assim que os caras desenharam. Mas eu digo registro mesmo, né? De visita, etc, tal. Né? Agora, se eu perguntasse para vocês aí, uma pergunta que a gente fez para vocês lá no início do ano, entre vocês, quem que acredita que tem vida inteligente mesmo, que tem uma civilização mais avançada do que a nossa, em outros planetas? Quem que acredita aí, entre vocês aí? O que vocês acham dessa questão? Vocês acham que é possível? Não, papão retão, eu acho que pode existir sim, mano. Só que enquanto os caras não provarem, não é que eu não acredito. Não é, assim, pra mim é só falácia. Só que eu acredito. Então, deixa eu emendar uma outra pergunta. Você acha que aquele caso Roosevelt nos Estados Unidos, na década de 40 para 50, que, segundo falam, né, que na área 51, lá, chegou até difundir fotos na época, etc. Tal. Agora, a gente só não sabe se foi alguma montagem, mas pessoas que tinham acesso à NASA, a NASA ela fica na região do Texas, nos Estados Unidos, ali, né? Região próxima a Houston, né? Nos Estados Unidos. Então, pessoas que tinham acesso à NASA, e ali no Texas, no deserto, você tem aquela área
famosa Área 51, que fica guarnecida pelos militares americanos, que não pode ter acesso àquela região, etc. Tal. E há teorias de pessoas que trabalharam lá dizendo que realmente você tem lá o caso Roosevelt, caiu mesmo a nave, né? E o extraterrestre morreu. E o corpo dele está lá, né? Foi preservado. E dizem que esses assuntos assim, extraterrestres, eles não são muito divulgados para não causar pânico mundial. E quem tem acesso a essas informações da Área 51 são apenas os presidentes americanos. Só que assim, o Obama, na época que o Obama era presidente, ele deu declaração que nos livros, ele leu os livros da história, etc, tal, lá, tal, e deu declaração que ele não podia também falar, né, com relação a isso, que é assunto sigiloso, inclusive do Pentágono, mas ele deu declaração que nunca tinha visto nada de anormal nessa região. Nunca tinha lido nada sobre isso. Se ele estava blefando ou não, não sei. O Trump, que é meio doidão, meio não, né, doidão e meio, eu tenho minhas dúvidas se o Trump leu sobre isso, se ele ia segurar, viu? Se o Trump ia manter sigilo sobre essa questão aí, se ele viu algum ET, alguma coisa, e ele fala demais, né? Tem minhas dúvidas. Então, eu acho que tudo isso, sei lá, é fantasia, é verdade. Mano, mas esse bagulho da Área 51 é mó esquisito, né, velho? Alguma coisa tem lá, velho. Tem alguma coisa estranha que acontece, né? Por que é tão sigiloso, né? Porque se fosse coisas simples, explicáveis, né? Não precisava ser tão sigiloso assim, podia ser aberto, tal, pô. Assim como a NASA você pode fazer uma visita à NASA. Mas essa questão da Área 51 é estranha, no mínimo é estranha. E outras questões que envolvem, né? Aquele triângulo também das Bermudas. São algumas situações bem estranhas, sabe? Bem estranhas mesmo. E que, na verdade, a gente tem que ser humilde nesse quesito. Não adianta a gente só falar assim, eu acho, eu penso, não sei o quê. A gente pode achar e pode pensar. E é salutar que a gente tenha os nossos próprios pontos de vista, óbvio. Mas que a gente não tem resposta para tudo, essa é a verdade, né? Essa é a verdade. Nós não temos resposta para tudo. E tem algumas situações aí. A maior parte, quando você vê falar de OVNIs, aquela coisa assim, é negócio forjado. Às vezes esse cara colocou ali na imagem mesmo, tá? Mas tem umas coisas aí que fica meio sem explicação. Como eu contei para vocês, aquele F-22 americano lá perseguindo um objeto voador não identificado, né? E ele estava no osso da velocidade, quer dizer, é um supersônico, cara. O F-22 ele consegue voar a quase 2.000 km por hora, velocidade absurda. Agora, você vai pensar o seguinte: o cara está voando a 2.000 km por hora e não consegue nem, na hora que você está querendo aproximar daquele, aí a coisinha faz isso e some, pô. E tem foto, tem imagens, né? Mas podia ser um drone chinês que estava ali, né, espionando os Estados Unidos, sei lá, pelo menos é aquilo que os americanos disseram. Bom, se a China ou se a Rússia tem essa tecnologia para um drone viajar nessa velocidade, nós não temos essa tecnologia, tá? Então, fica essas questões aí que não dá para explicar, né? Tem coisas que nós temos. Aí por isso que surge essas situações de metafísica, né? Aí o cara já vai para o outro lado. Aí ele tenta novamente voltar lá na Idade Média, ele busca aqueles recursos lá do misticismo e associa com a física, né? Aí se torna igual os alquimistas lá, os químicos alquimistas, né? Aí começa a fazer um monte de detalhe. Perguntando para vocês assim, ó, quem de vocês acredita agora? Deixa eu fazer uma pergunta de metafísica para vocês. Quem vocês acredita aí em o que eu vou chamar aqui? Assombração, sei lá. Quem de vocês acredita aí? Assombração? Isso aí eu não acredito, não. O próprio nome diz, né?
Eu até falei aqui o nome assim, para vocês verem. Sombras são, né? Aí, desse nome, sombração, você deriva o nome de assombração, né? Sombração são só sombras que não tem nada a ver? Ou tem alguma coisa aí? Você já notou que vocês vão escutar os avós de vocês, alguma coisa assim? Eles têm muito mais histórias para contar nesse quesito do que as pessoas mais da idade de vocês. Já notaram isso? Que sempre eles têm alguma coisa para contar. O que tem a ver, será? Tem a ver com acesso à informação. Tem tudo a ver. A minha avó ficava falando É verdade. que Tinha o muita, povo que não era como é que fala? batizado Então, na época dela tinha problema depois e que era visto, não sei o que, no portão, corpo seco. Ela conta um monte de história. isso. Eu cresci ouvindo isso, meus avós. Então, tinha muito isso. A pessoa não era batizado, morreu, aí morreu sem o batismo, aí se tornou um corpo seco, aí o padre de uma capela deixava ele na torre da capela, né? Tinha essas histórias mesmo, tinha demais da conta. Aqui, quem conhece, todo mundo conhece, quem já passou por aqui, ó. Mas quem vai para Poços, aqui em Serrania, que antes tinha uma estrada que era estrada de terra, não tinha esse asfalto aí. Passava ali, meu filho, passava um tal de floresta, não, uma mata, vamos chamar assim, uma mata florestal. O tal da Floresta da Viúva, nossa, ali o pessoal falava que tinha visão, que ela morreu, que parecia, na hora que passava de noite ali, eu era criança, eu lembro, passava ali morrendo de medo, né, porque você escutava o povo contava cada história de corpo seco, história de lobisomem, mula sem cabeça, etc. Tal. Mas o que acontecia? Aí que o Gabriel falou. Isso aí era muito assim transmitido, tá? De pai para filho. Então, o que acontece? Era muito misticismo, existia muita questão mística nessa história toda, tá? Então, muitas vezes, não é que a pessoa viu alguma coisa, a pessoa ouvia sobre aquilo e ia transmitindo. Aí, com o advento também, outra coisa que foi fundamental, com o advento do êxodo rural, as pessoas, se você pegar até a década de 60, início da década de 70, a maior parte da população brasileira, além dela não ter muitas vezes acesso mesmo à informação, não ter acesso a estudo, a maior parte da população brasileira vivia na zona rural. Então, assim, o ambiente rural, o ambiente rupestre, ele é muito propício para surgir esse tipo de demanda, né? Surgir esse tipo de história ou algo do gênero. Não que não há coisas que realmente ficam sem resposta, certo? Tem coisas que realmente ficam sem resposta. Mas, à medida que a população ela vai mais para as cidades, ela vai mais se concentrando nas cidades, essas histórias tendem a diminuir. Aí você tem uma população mais urbana, ainda assim você tem as lendas urbanas hoje, mas não é igual antigamente. Hoje o povo ele tem uma questão mística menor, vamos dizer assim, tá? O misticismo é muito menor, e as pessoas hoje encaram as coisas mais da forma científica, né? Encaram da forma mais científica. Então, assim, tem alguns aspectos que é provado na neuroquímica, na neurociência, que as pessoas, algumas pessoas, elas têm uma região do hipotálamo, do hipocampo, que elas são mais sensíveis a serem pessoas que desenvolvam um determinado fanatismo, por exemplo. E essa pessoa, ela pode manifestar esse fanatismo, principalmente, ou na área religiosa, tá? Ou ela pode apresentar o fanatismo na área do futebol, depende da cultura do país, né? Nos Estados Unidos seria na área do basquete, na área do beisebol, depende da cultura do país. Ou ela pode apresentar esse fanatismo também na área da política. Daí o pessoal fala, futebol, política, religião não se discute. Todo mundo já ouviu essa frase, né? Por quê? Porque tem pessoas que são capazes de matar por causa do seu time. Naquele momento ali de loucura, meu time perdeu, etc, tal, numa briga de torcida, ele se transforma num animal irracional, tá? Ou pior do que um animal irracional. Então ele vai, dá pancada, você vê o cara matando, porque o cara torce para outro time diferente do dele.
Então, assim, tecnicamente isso, você pensando em pleno século XXI, isso não tem... Lembra aqueles torcedores ingleses lá, os hooligans? Lembra lá que saía, até que começaram a colocar na cadeia, a Inglaterra até que resolveu. Mas você tinha no estádio lá, a torcida inglesa, inglês. Você vai falar assim, mas os caras tiveram acesso à educação, ótima educação, lá educação pública, para todos, mesma qualidade. E como é que o cara pode ter uma cabeça daquele jeito? Então, tem áreas no cérebro, tá, que desenvolve, muitas vezes, essa área do fanatismo. Já viu fanático religioso? Já viu fanático religioso? A religião dele é a certa, de todo mundo está errado. Ele caminha para o céu, todo mundo para o inferno, se é que ele crê no céu e no inferno. Mas, normalmente, ele tem uma crença nesse sentido. Aí não respeita. Aí porque ele quer impor, tá ligado? A dele sobre a sua. Exatamente. Aí, o fato de não respeitar, a dele é a certa, então ele quer que você creia na dele, porque você tem que ser igual a ele, porque senão você está condenado. Então, olha só, é por isso que a gente fala. Você tem direito de ter a sua religião? Tem, claro. Isso é previsto na Constituição brasileira. Ou você tem direito de não ter nenhuma religião? Tem também. É previsto na Constituição brasileira. Esse é um direito de liberdade que as pessoas têm. Então não adianta você querer, muitas vezes, eu quero apresentar a minha religião para você. Tudo bem, pode apresentar. Eu não tenho nenhuma restrição com relação a isso. Eu vou educadamente ouvir a sua apresentação. Agora, o que você não tem direito é de forçar a pessoa. Entendeu? Isso aí eu já acho invasão de liberdade. Agora, normalmente você tem uns fanáticos, né? E quando você tem um fanático religioso, você vê isso muito ao longo da história, pessoas assim, aqui na Venezuela, nos Estados Unidos mesmo, tá? Teve isso várias vezes, grupos de pessoas que acreditam naquele cara que é um guru espiritual, e aquele cara consegue convencer coletivamente um grupo inteiro a suicidar. Não sei se já... Nos Estados Unidos já aconteceu mais de uma vez. Aí o cara acha que se ele suicidar ali, ele vai encontrar uma entidade superior, vai encontrar com o Deus no qual ele acredita, entende? O cara consegue convencer que o mundo está acabando e que as pessoas têm que morrer antes do final do mundo. É um negócio inacreditável, mas só que são pessoas específicas que têm essa área do cérebro, tá? Mais afim a essas posturas radicais. É igual você fala assim, como é que pode, cara? O cara, porque o Islã, por exemplo, você pegar o Islã, as pessoas acham assim que todo muçulmano aí tem medo, né? A pessoa fica todo muçulmano aí tem aquela visão de mundo. Lógico que não. Aquela visão de mundo lá de homem-bomba, que lá são dos radicais xiitas, alguns xiitas, né? Então, aí o cara está disposto a morrer por radicalismo. É claro que ali também envolve, que já falei para vocês, o cara está cheio de opioide também, né? Ele é viciado em opioide, então, quanto mais viciado em opioide, vai perdendo totalmente o sentimento, mas, a princípio, a visão que ele tem é que se ele se explodir ali, se ele matar um monte de gente, ele vai ser premiado no céu, e quando ele chegar no céu, ele vai se encontrar, né, no céu, e ali vai ter 72 donzelas, né, de olhos castanhos, olhos negros, né, olhos negros, que ele vai ficar no paraíso ali, você está entendendo? Não que eu estou discutindo essa questão, ele pode crer que quando ele morrer, ele vai para o céu e vai se encontrar com essas donzelas no paraíso, não tem nenhuma restrição, esse é o direito dele, ele crê no que ele quer. Agora, você tem que matar outra pessoa, é complicado, entende? Você explodir. E outra coisa, você vê hoje nos Estados Unidos que houve eleição ali agora, né? Trump, Biden, aquela coisa toda, a discussão que houve. Como é que há uma polarização na sociedade americana hoje? Então você tem, assim, uma espécie de fanatismo. Aqui no Brasil, você tinha o grupo do Lula, você tinha o grupo do Bolsonaro. É extremo, cara. É fanatismo. Então, assim, tudo que é fanatismo... E tem gente que eu vou dizer o seguinte, tem gente que é capaz de morrer por causa do Lula, tem gente que é capaz de morrer por causa do Bolsonaro. Agora, se a pessoa tem essa visão de mundo, até uma visão muito limitada. Isso é fanatismo. Velho, tem cara que é muito louco. Eu vou morrer. Aí você fala assim, não, mas e se o cara fizer não sei o que errado? Não, ele tá certo. De qualquer jeito, ele tá certo. Fala, você não tem que defender o cara que você acredita
Isso. Até ele continuar com o que você acredita. Depois que ele foi para outro lado, você já não tem que defender o cara mais, tá ligado? Exatamente. O ser humano não pode perder o espírito crítico, essa é a questão, né? Você pode até defender uma bandeira, não tem problema. Você defende aquela bandeira, mas você não pode perder a sua capacidade de interlocução, o teu espírito crítico. Falar, ó, peraí, o cara tá propondo aí um negócio absurdo, não concordo não, né? Então, as pessoas não podem perder esse espírito crítico. Agora, tem gente que se fanatizam de uma tal forma que o espírito crítico da pessoa acabou. A pessoa, na verdade, ela sofre uma... E essas pessoas são mais propícias a sofrer o que a gente chama de lavagem cerebral. Ah, Ô, porque Zé, o padre lá da minha igreja, porque o pastor da minha igreja... Para ela, se o padre falar ou se o pastor falar, estou falando aqui de padre e pastor, que é mais comum, né? A gente tem um país que é cristão, então é mais comum. Não são... Mas se fosse lá no Oriente Médio, porque o imar, né, falou, o imã falou, etc, tal, falou, tá? O líder religioso. Pô, a pessoa não tem espírito crítico, velho? Oi, pode falar. você viu o negócio das eleições lá, falando... eu vi uma reportagem sobre o Biden, tipo, que tava mostrando um vídeo que o cara que ele tava molestando criança. Você já viu isso? Esse vídeo? Então, como é que os caras arrumam as coisas, velho? Não, mas isso daí é verdade mesmo. O cara, ele tava, tipo, ele tava em, sei lá, se era uma entrega de prêmio, sei lá. E, tipo, mais de uma vez, o cara molestando criança. Eu falei, como é que os caras elegem um cara desse pra presidente dos Estados Unidos? Então, Tipo, a mídia caiu em cima do cara, velho. A mídia eu não dos sei Estados falar Unidos. sobre essa questão aí, porque eu não vi nada dessa questão aí, dele aí, dessa questão específica. Eu já tinha ouvido falar dele dar uns encontrão, assim, com mulher, assédio, né? Assédio com mulher, sim, né? Não só ele, como o Trump também, né? O Trump também era terrível com mulher, Quando né? eu vi esse negócio de pedofilia com criança, eu falei, isso não é possível. Aí eu fui ver o vídeo, tá ligado? O Fabão até que me falou, acho. Quando eu fui ver o vídeo, mano, eu falei, cara, não é possível isso não, mano. Então, aí você precisa ver também a fonte, né, que estão enviando, porque tem gente aí que estão enviando vídeo também aí, que com um saco, assim, parece que até... Não, eu vi, Saco tipo, de aí eu cédula procurei lá, em outras fontes também pra ver se era, que o Trump, papo reto mesmo. no Somaro, ali a eleição... Eu acho que eu vi também, acho que o Fabão mesmo que me mostrou também. Mas a questão da eleição americana é muito simples. O Trump perdeu. Perdeu, fazer o quê, né? Mas teve um negócio das fraudes lá, você viu que porque não, e ele fala... os votos dos delegados são todos, tipo, como são poucos delegados, Sim. poucos, assim, comparado ao número de habitantes que tem no 538, país. né? Uhum. Cada um tem, tipo, uma ficha para votar, tipo, uma ficha de voto, tá ligado? E aí essa ficha, ela é marcada com marca, como é que chama? Marca d'água, que você olha e dá pra você ver do outro lado, tá ligado? Sim. Aí tinha algumas fichas que não estavam com a marca d'água. E aí Então, os caras tava numa hipótese lá. Também só que o caso tinha nome de morto votando. tipo, tá em trâmite em julgado ainda, tá ligado? a alegação... Então, toda essa alegação é válida. Só que deixa eu explicar a questão da eleição americana, como é que funciona. Primeiro, você tem os votos dos estados. Aí, se o voto direto prevaleceu naquele determinado estado, a Pensilvânia, por exemplo, foi o estado badalado que decidiu. Aí são 20 delegados. Então, o que acontece? Os 20 delegados daquele estado, baseado na votação do voto direto à população, como a população deu ganho, por exemplo, para o Biden na Pensilvânia, os 20 delegados vão para o Biden. Aí o que vai acontecer agora? Qual que é a segunda etapa? A segunda etapa é o endosso desses 20 delegados para o Biden. Quando que é feito esse endosso? Que teoricamente eles já votaram, só que eles vão ter que endossar isso. Dia 4 de dezembro. Tá? Aí os 20 delegados da Pensilvânia vão ter que novamente endossar o que foi feito, que foi liberado ao longo da eleição. Porque o delegado, ele não precisa confirmar o voto da população, por isso que é voto indireto, né? Mesmo que a população vote mais no Biden, por exemplo, ele, isoladamente, ele pode votar no Trump, só que
consenso que eles sigam o voto da população, porque a população quer o Biden, não o Trump, então eles seguem esse desejo da população, como consenso. Mas os Estados Unidos, eles usam isso aí como um filtro. Mas isso é horrível, mano. Meio que prejudica até a democracia. Porque se o cara compra os delegados de um estado, fica muito mais fácil para fraudar. É um negócio louco. Esse negócio aí, quando eles pensaram nesse tipo de eleição, foi 280 anos atrás, né? Então não tinha internet, tinha nada. Então já passou da hora de mudar. Não existe a democracia no mundo que tem esse sistema, só os Estados Unidos, para variar, né? Exatamente. Então, aí o que acontece? O cara, ele pode mudar, pode ser dissidente, mas normalmente ele segue o voto popular. Então, assim, é muito louco esse negócio. Então, por exemplo, se você pegar a eleição do Trump e da Hillary Clinton passada, a Hillary teve 3 milhões de votos a mais que o Trump. Só que ele ganhou nos estados maiores, que tinham mais delegados, ele foi eleito presidente dos Estados Unidos. Agora, nessa eleição, o Biden teve 4 milhões de votos, né? O Trump ficou com 70, 71 mil, o Biden com 74, 75 milhões de votos, né? Que, aliás, não acabou de apurar todos ainda, tem uns aí que tá terminando. Nessa eleição, você teve aí, então, os democratas ganharam no voto e ganharam nos delegados, mas nem sempre isso acontece. Então, você tem muitas vezes na história que ganha nos delegados e não ganha no voto direto. Aí você tem 4 de dezembro, aí o dia 11 de janeiro, aí sai todo o trâmite legal da eleição, aí você tem a oficialização da eleição. Aí deu 20 de janeiro. 20 de janeiro é a posse do novo presidente. Aí não adianta. Aí, por exemplo, se deu dia 20 de janeiro, tá tudo certo, Biden vai tomar posse, aí vamos falar, o Trump não quer sair. Aí não tem opção. Aí, pela Constituição americana, o Trump, ele é como se fosse um inquilino da Casa Branca durante os últimos 4 anos. Tá? Aí deu dia 20 de janeiro. Como ele é inquilino, né, Casa Branca não é dele. Aí passa para o outro presidente. Se ele se recusar a sair, aí o Pentágono é acionado pela Suprema Corte, ele é escoltado. Isso nunca aconteceu na história, eu creio que também não vai acontecer, não é possível chegar nessa situação, né? Mas ele Eu acho que ele não é tão louco assim, não. É possível que, bom, o Trump é doido de tudo, mas não é possível também, né? Aí ele é escoltado para fora da Casa Branca, porque a partir do dia 20 de janeiro, o Biden é considerado o novo presidente. Aí você fala, bom, é democracia. Agora, democracia. Agora, o problema é o seguinte, se nós estamos falando da maior democracia do mundo, que é a democracia americana, que é o berço da democracia mundial, se lá houve fraude, meu filho, então vamos falar assim, pode ter erro, sim, tanto que você tem direito à recontagem de votos, tem um tanto de coisa e tal, então reconta, vê direitinho se está tudo certo mesmo e tal, e lá eles têm essa preocupação de recontar. Agora, imagina nos países aí que são democráticos, etc, tal, né? E outra coisa, vivem na idade da pedra, como você falou, votar em cédula, cara, imagina isso, votar em cédula para contar cédula, isso é a idade da pedra, velho. O que é isso? Se você tiver um sistema eleitoral, que lá não tem, né, um TSE, mas se você tiver uma urna eletrônica confiável, aí você vai falar assim, mas no Brasil, isso aí tem fraude. Eu não vejo assim, não. Eu vejo assim, por exemplo, vamos pegar, Fernando Henrique foi eleito com urna eletrônica. O Lula foi eleito 2 vezes depois com urna eletrônica. Depois a Dilma foi eleita 2 vezes com urna eletrônica. Depois o outro oposto, Bolsonaro foi eleito com urna eletrônica. Eu não vejo, assim, fraude que vai alterar, sabe, uma eleição. Não, lógico que tem fraude pra caramba, só que eu acho que é mais confiável do que voto no papel. Votar no lugar do outro, ainda mais agora com a máscara, que é a coisa toda, né? O cara pode ir, né? No lugar do outro, que vai entrar para votar com máscara. Mas eu digo assim, o nosso sistema, igual você falou aí, é muito mais confiável do que o deles. Entendeu? É igual aqui no Brasil. Que é mais fácil também, não tem essa bagunçaiada toda aí. Não tem essa demora. Tipo, 3 dias você já sabe quem que é o presidente. Você vai saber quem que é o prefeito de Machado na noite de domingo mesmo. Porque já sai lá. Exatamente. Acabou, entendeu?
Não cria aquela coisa, aquela expectativa, e não sei o quê, Estado está fechando. Então vamos simplificar o negócio, né, meu? Agora, voto em cédula, até nós que somos bobo, né? Brasil, que é atrasado. Nós já suplantamos isso há muito tempo, né? Não tem base, cara. Então, as coisas assim que você não entende. É só que o americano, em algumas coisas, né? Ele é muito conservador, né? Ah, os pais fundadores fizeram assim, a gente vai continuar fazendo assim, a gente vai seguir assim, etc. Tal. São muito conservadores, né? Nessas coisas aí, né? E pra você imaginar. Agora, qualquer democracia no mundo que se diz democracia é voto popular, pô. Ah, a gente não quer que seja voto obrigatório. Concordo, não precisa ser voto obrigatório, vota quem quer, né? Vota quem quer, não que nem no Brasil, voto obrigatório, isso é uma palhaçada. Vota quem quer, mas quem quer vai lá, vota, e a maioria elege, pronto. Agora esse negócio de delegado, não sei o quê, que é o Eu termo acho que esse negócio de voto obrigatório, às vezes acaba elegendo um cara que não é a população mesmo que quer. Às vezes o cara nem leu nada, o cara não tá nem sabendo, o cara não quer nem saber de política, ele só que ele tem que votar, senão ele vai pagar uma multa de 3 reais. com Aí o salsicha cara vai e dele, vota em ele qualquer vota, um. entendeu? Esse que é o problema. Agora, quando esse voto por delegado foi fundamentado nos Estados Unidos, você sabe o que eles falavam lá, Gabriel? Eles tinham medo, porque naquela época, os estados, você tinha 50 estados, na época não era 50 ainda, que não tinha, né? O Havaí e o Alasca foi incorporado depois. Aí você tinha os estados americanos. Aí eles tinham medo, assim, de surgir um indivíduo nos Estados Unidos, vamos colocar assim, mais contemporâneo, tipo um Hitler da vida. Aí ele conseguisse manipular a população, aí a população votaria naquele cara como presidente, entende? Mas só que esse cara é um cara que, que você via já que tinha aquela coisa autoritária, um cara doido, maquiavélico, etc. Tal. Aí o que aconteceria nessa situação? Aí os delegados tinham o poder de rejeitar esse cara, mesmo que a população votasse nele, entende? Então eles pensavam nessa situação. Agora, hoje, em pleno século XXI, não existe essa possibilidade mais, né? Porque você tem aspectos da Suprema Corte que vão bloquear, etc. Tal. Esse tipo de esse cara que já é candidato, que tem essa tendência, vai ser um neonazista candidato a presidente dos Estados Unidos. Não pode, entendeu? Não pode ser um neonazista. Então já tem filtro para isso. Então hoje podia ser perfeitamente mesmo um sistema normal de voto, mas não muda isso fácil lá não, viu? Eles são muito tradicionais e tem esse problema. Alana, Amanda. Oi, Zé, eu tô aqui, fui no banheiro. Tá, beleza. Ana Júlia. Presente. Ana Laura. Ok. Stephanie. Ok. Rice. Pérez. Presente. Presente, Zé, tô aqui. Giovana. Ok. Igor. Presente. Beleza. Isabelle. Sente. Ok. Inserte. Ok. Silvério. Calheiros. Presente, Zé. Ok. Silvério também. Santos. Presente, Zé. Ok. Júlia. Presente, Zé. Ok. Leonardo. Ok. Lívia. Tá aí também. Lucas. Ok. Luma. Tá aí, ok. Marcela. Presente, Zé. Ok. Mariana Baroni. Beleza. Mariana Santos, Vitória. Tô aqui, Zé. Ok. Murilo. Presente, Zé. Ok. Nicolas. Beleza. Paula. Paula. Presente. Ok. Rafaela Limonier. Rafaela Mariose. Ok. Renato. Beleza. Tainá. Presente. Ok. Thalita. Ok. Túlio.
Victor. Presente. Beleza. Presente. Beleza, Túlio. Vinícius. Iris. Presente, Zé. Beleza. Yuri Lopes. Presente. Beleza, meu caro. Beleza, pessoal, vocês têm intervalo de vocês agora. Amanhã a gente volta e fica aí, então, tá? Até às 6 horas. Vou dar esse prazo para vocês aí, quem não fez, para vocês ter a disposição de fazer aí, para não ser mais prejudicado, tá? Fechou, Zé. Valeu. Até mais. Até amanhã. Tchau, tchau.